Ah, e nada como as coisas que fazem parte da nossa história, da nossa vida, as coisas que a gente viveu e as coisas que a gente vai viver ainda, porque a gente não tem como saber o futuro, mas a gente pode se basear em muita coisa que a gente viveu no passado. E uma coisa que eu tinha aqui no canal era um vídeo falando sobre um pouco da minha carreira, como as coisas começaram e assim por diante, mas eu acho que tá no momento, talvez, minha voz ficou muito fina, agora tô parecendo um adolescente. Eu acho que tava no momento de fazer um vídeo um pouco mais atual, falando um pouco sobre tudo que tem a ver com a minha carreira profissional e com os softwares que eu comecei a trabalhar, porque tem um monte de gente que aparece perguntando isso e eu já não aguento mais falar sobre a mesma coisa. Então esse vídeo vai servir como uma busca para algumas pessoas que queiram saber isso. Espero que tenha gente buscando esse assunto e eu não tenha gravado esse vídeo à toa. Deixa eu só me preparar para falar muitas coisas. O que acontece? Mais ou menos quando eu tinha uns, acho que 17 anos, na verdade foi um pouco antes disso, acho que uns 15, 16, eu comecei a estudar algumas coisas de Photoshop. Eu pirava naquela coisa de montagens, você aumentava o olho da pessoa, fazia fogo na cabeça, arrancava o braço fora, só tem coisa violenta, né? E eu comecei a trabalhar com Photoshop, mas só fazendo coisinhas minhas, projetinhos meus, manipulação de imagem e algumas outras coisas que dá até para você achar aqui no canal, clicando no card que tem ali minhas montagens antigas. É um vídeo que tem exatamente isso, muitas montagens que eu fiz assim quando eu tava começando. Depois de um tempo, eu finalmente comecei a trabalhar numa loja de fotografias. Isso já tem bastante tempo. Nessa loja, eu comecei de pouquinho em pouquinho. A primeira coisa que eu fazia era receber fotos pela internet. Nossa, Ebra, que trabalho maravilhoso. Não era tão maravilhoso assim. Primeiro porque se a internet fosse como é hoje, já não seria um trabalho muito legal. Pelo menos eu não gostava muito. E além disso, a internet não era esse potencial de banda larga. Tava no começo de tudo. Então, uma foto, ela demorava vários minutos para chegar, então eu tinha que receber várias fotos, salvar essas fotos, criar uma pastinha, depois eu tinha que colocar no envelope, cliente tal mandou tantas fotos para serem impressas nesse tamanho, e aí eu passava para outra pessoa que iria imprimir e assim por diante. Nessa época, eu tinha um chefe lá, o grande senhor Cláudio, que não sei se ele vai assistir esse vídeo, acho que não, ele me deu várias oportunidades para começar a criar artes no Photoshop. Ele olhou para mim e disse: Eber, eu não sei se você tem um potencial, mas vamos testá-lo. E aí o que ele fez? Me deu algumas artes que tinha para fazer na loja, como banners, né, de promoção de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, tudo que tinha a ver com isso, ele passava esses trabalhos pra mim. Ai, eu adorava. Era meio difícil de fazer tudo isso, porque eu tinha que ficar recebendo o diabo daquelas fotos pela internet, enquanto eu conseguia fazer esses trabalhos. Então eu meio que tinha que conciliar as duas coisas. No final, acabou dando certo, e aí eu fui fazendo isso ao longo de 7 anos da minha vida. Então eu trabalhava com restauração de fotografias, criação de várias artes no geral, que eram cartões de visita, cartão de aniversário, calendários, tudo que você imaginar de arte, que algum cliente aparecia lá e falava: ó, eu queria fazer uma arte aqui, totalmente pelado, e queria que você colocasse o meu nome. Eu que fazia esse tipo de arte. É claro que isso foi um exemplo, eu nunca tive uma arte desse tipo. Tentando lembrar aqui na minha memória, meio danificada, eu não lembro de ter feito uma arte tipo que nem essa, então foi só um exemplo. Ao longo desse tempo, quando eu trabalhava só com Photoshop, eu comecei a estudar outras coisas, porque eu queria mais. Eu falei: não, Photoshop é maravilhoso, mas eu quero ir muito longe. Eu não tinha esse pensamento não, é porque chegou uma hora que meio que eu me senti limitado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar o Illustrator. Então eu começava a fazer os meus próprios desenhos e usava esses desenhos nas coisas que eu fazia no Photoshop. Então eu tinha uma arte específica no Photoshop, eu recortava as imagens do Photoshop, montava tudo ali, colocava algumas coisinhas que davam aquele charme, pelo menos eu achava legal. E aí ficava aquelas artes todas juntando o Photoshop e o Illustrator. Então eu comecei a entender o potencial de um designer gráfico usando vários softwares. Nesse meio do caminho eu acabei usando CorelDRAW, não sei como é que fala essa parada. Foi um software que eu nunca gostei. Eu acho que usei ele para coisas muito específicas, tipo criar um adesivo de um carro. Ai, meu Deus, nada contra os adesivos de carro ou quem trabalha dessa forma, mas é que eu não gostava. Mas enfim, acabei abandonando o Corel e foquei só no Illustrator. Passado um tempo, depois de muitos anos naquela loja, acho que uns 5 anos, né? Enfim, eu trabalhei 7, mas depois de uns 5 anos, eu já não aguentava mais aqueles tipos de trabalho. Eu queria uma coisa maior do que aquilo, eu queria uma parada animada, eu queria as coisas se mexendo pra lá e pra cá. Mas antes de estudar a parte de animação, eu ainda mexi um pouco com 3D. Então eu comecei a estudar o 3D Max. E aí nele eu fazia a mesma coisa, eu criava pequenos objetos e colocava esses objetos na arte do Photoshop. Só que nessa época, o meu 3D era um lixo. Você tá querendo dizer que agora o seu 3D é top? Não é top, mas eu acho bem melhor do que era quando eu comecei. Meu Deus do céu, eu nem tenho coragem de mostrar os meus primeiros trabalhos de 3D. Acho que eu nem tenho mais, porque o HD acabou queimando, né? Numa noite de tempestade na loja. Parece zoeira, mas é sério, tá? Tava chovendo, choveu muito forte, eu não tinha backup, e aí desceu uns raios, bateu uns raios, sei lá onde, que foi, e queimou o meu HD. É verdade, acabei perdendo um monte de coisa. Mas
Mas enfim, nessa parte do 3D foi isso, tá? Eu só fazia coisas estáticas e jogava tudo nas montagens do Photoshop. Até uma hora que eu falei, mano, eu cansei de coisas paradas. E aí eu fui estudar animação. Na época, quando eu estudei 3D Max, eu tinha feito um curso. E eu já nem lembro quanto tempo faz isso. Era um curso de 3 meses, onde você tinha o geral de tudo que tem a ver com 3D. E eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha feito um curso, né, de Photoshop, nem de Illustrator. Quando eu fiz um curso finalmente do começo ao fim, eu falei, nossa, é outra coisa, maravilhoso. Depois nessa mesma escola, eu fiz um outro curso. É claro que eu não vou dizer que escola é, porque eu não quero que você vá lá. Eu quero que você estude lá pelo meu site, ebersimeone.com.br. Mas voltando ao vídeo, nessa mesma escola, eu fiz um curso intensivo de After Effects, que foi uma semana das 9 da manhã, acho que até às 6 da tarde, onde finalmente eu aprendi como é maravilhoso a parte de animação e motion graphics. E aí o que eu tentei fazer? Eu tentei usar tudo isso nessa mesma loja que eu fiquei trabalhando, já estava há uns 5, 6 anos mais ou menos. E aí eu queria criar promoções, sabe aqueles anúncios? Quando, por exemplo, você vai lá na praça de alimentação do shopping, tá lá o McDonald's, aquela animação rolando, a pessoa comendo hambúrguer, o hambúrguer explode, toda essa parada. Eu iria fazer isso, só que pra loja de fotografias, e lá seria muito da hora, porque eu iria anunciar os novos produtos, poderiam ser fotografias, chaveiros, canecas, camisetas, tudo isso. Eu já imaginei tudo girando, explodindo, aparecendo texto. E sim, eu consegui fazer isso. O problema é que, depois de trabalhar muito tempo lá e implorar para que eles me dessem um aumento salarial, foi muito difícil isso, tá? Eu aprendi muito lá. Foi um trabalho que me deu muita oportunidade, né? Eu consegui crescer como profissional lá. Só que o salário não era proporcional. Então ali eu já tinha conhecimento de software de designer gráfico, parte 3D e parte de animação. E mesmo assim, eu ainda continuava, né? Falando tudo errado. Eu continuava responsável por muitas coisas lá de trás. Então eu não conseguia me soltar daquela parada. Falando, eu comecei por aqui, mas chega, eu não aguento mais esse negócio de receber foto pela internet. Voltando ao normal aqui. Depois disso, eu comecei a perceber que não dava mais. E a gota d'água foi quando finalmente naquela loja, de uma forma tão maravilhosa e elegante, entrou a minha excelentíssima esposa, Jaqueline, que se você quiser tem até o Instagram dela, Jaquesim. Eu acho que chama Jaquesim, ou é Jaquesimeone. Eu não lembro o Instagram da minha própria esposa, que vergonha. E depois de um tempo eu comecei a perceber que, como solteiro, beleza, até que daria pra receber o salário que eu recebia lá, ficava apertado pra caramba, mas depois que você começa a namorar, e aí você noiva, e aí você casa, e tudo isso dentro daquele mesmo lugar, e você percebe, meu Deus do céu, parece que as coisas não evoluem. Aí que eu fiz? Eu comecei a procurar outros trabalhos. E aí nesses, eu descobri um trabalho, na verdade uma oportunidade de trabalho dentro de uma instituição de ensino, que eu também não vou dizer o nome para não ficar fazendo propagandas. O que eu fiz, né? Eu fiz essa entrevista, meu salário praticamente dobrou. Tudo bem, o salário também não era lá essas coisas, mas, né, um salário que não é essas coisas e ter dobrado, já ajudava pra caramba. E aí que eu fazia lá? Eu fazia ilustrações e animações, que era uma parada muito mais que eu curtia, né? Então eu usava o Photoshop, o Illustrator e usava o After Effects também. Às vezes eu usava de leve o Premiere só pra finalizar alguma animação. E durante esse processo todo, lá se foi 1 ano e meio mais ou menos trabalhando lá. Nesse meio tempo, eu comecei a perceber que eu adorava comunicação e ensino. E aí eu falei, mano, o que eu vou ensinar? Ah, eu vou ensinar educação física? Não, seu louco, vai ensinar uma parada que você sabe. Então o que eu sabia na época eram as coisas voltadas para designer gráfico, audiovisual, 3D. E aí qual foi a ideia? Olha só que ideia maravilhosa. Eu tentei fazer um curso para aquela mesma escola onde eu tinha estudado 3D e tinha estudado o After Effects, mas eu queria fazer um curso voltado para animação de personagem 2D. E aí na época eu usava o Flash, que começou como Macromedia Flash, depois virou Adobe Flash, enfim, aquele programa, nunca gostei daquele programa. Nada contra você que talvez use o Flash, mas eu não gostava daquela parada. Meu Jesus, que programinha ruim. O que aconteceu? Eu fiz esse curso e na verdade ele dependia de uma aula, como é que eu vou explicar isso? Ele dependia de uma turma. Então eu criei o cronograma, esse curso ele foi lançado, foi disparado como propaganda, eu não ganhei nada nesse meio tempo, e se fechasse uma turma, aí eu conseguiria dar aula para essa galera que queria aprender isso. Infelizmente essa turma não fechou e eu nunca dei aula lá. Eu poderia até tocar uma música triste nesse momento, mas não, vamos pensar positivamente. Depois disso, eu comecei a pensar em talvez criar alguns tutoriais, e aí eu comecei a criar mais tutoriais no YouTube e focar um pouco mais nisso. Nesse meio tempo apareceu uma vaga para eu dar aula em que palavra difícil, instituição de ensino, que não era onde eu trabalhava, era uma concorrente. E aí eu dei aulas lá de Photoshop, de InDesign, que mais After Effects. E aí eu peguei acho que umas 5, 6 turmas. Sabe esses cursos que são turmas soltas? Sim, eu sei. Então eu ia lá, eu pegava acho que 3 ou 4 vezes na semana, e até essa outra instituição era uma parada meio difícil, né? Era terrível você ser amassado no metrô para ir de um lugar ao outro. Era uma treta, porque às vezes eu não conseguia descer a tempo. Era tipo assim, da onde eu tava, era 2 ou 3 estações de metrô, mas era totalmente cheio, cara. Você sentiu o suor, você sentiu o calor das pessoas do seu lado, sabe? Era muito gostoso. Depois de ensinar essa galerinha aí, nessas turmas específicas, foi aí que eu falei, nossa, que da hora, cara, esse negócio
de aulas. Eu vou focar nisso. E aí, o que rolou? Eu comecei a tentar fazer, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Algumas entrevistas, que nem é uma palavra tão difícil, por que eu esqueci disso? Entrevistas para fazer, ou melhor, para dar aula nessa mesma instituição que eu já pegava turmas soltas. Mas a minha ideia era ser um funcionário fixo. Falei, mano, se eu for um funcionário fixo, aí eu estourei. Porque com uma turma eu já recebo isso. Se eu for fixo, nossa, eu vou ficar rico. Depois que eu descobri que não era tudo isso, porque dar aulas para turmas soltas, você ganhava mais dinheiro do que ser fixo naquela instituição. Ué, que triste, cara. É, realmente muito triste. Agora eu tenho que concordar com você que isso realmente não é uma coisa que agrada muito os nossos corações. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer esses tutoriais que eu tinha no YouTube e uma colega minha maravilhosa, Vivian, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu sempre te agradecerei do fundo do meu coração. Ela me apresentou um site que tinha esse intuito. Era tipo o que eu fazia no YouTube, de fazer tutoriais, mas era uma coisa mais estruturada, era um curso online. Nessa época, os cursos online não são como agora, que você entra na internet e até uma propaganda de um curso online. Até pra você andar de skate, tem curso online hoje em dia. Nada contra, mas é que antigamente não tinha. Hoje em dia tem curso de tudo. E aí, quando eu tava começando essa parada de cursos online, eu falei, mano, é agora, eu tenho que fazer isso. E aí eu mostrei lá um dos meus tutoriais, a galera do site gostou, e aí eu comecei a fazer cursos pra esse site. E agora você me dá licença, porque eu preciso tomar um gole d'água. É muito importante você tomar água de vez em quando, enquanto você está falando muito, porque senão no outro dia você tá com essa voz, praticamente o Lula, e aí fica muito difícil de você fazer as coisas. Mas enfim, e aí eu comecei a trabalhar nesse site, eu acho que 3, 4 meses, por algum mistério da humanidade, mas que graças a Deus aconteceu. Esse lugar onde eu trabalhava me cortou, que era essa instituição de ensino, que eu fiquei 1 ano e meio. Esse primeiro trabalho que eu trabalhei 7 anos, eu pedi as contas para ir para esse segundo trabalho. Nesse segundo trabalho eu não queria pedir as contas, porque eu ia perder todo o dinheiro que estava ali guardado no fundo de garantia. E aí, graças a Deus, como eu era um covarde, não tive coragem de pedir as contas, porque eu acho isso. Eu acho que o dinheiro guardado no fundo de garantia, ele é importante, mas assim, a sua vida vale mais. Você correr atrás do seu sonho, você fazer aquilo que é o seu sonho profissional, vale muito mais do que um dinheiro guardado no fundo de garantia. Pelo menos eu acho assim. Se você não acha, aí já é um outro pensamento. Mas eu acho que talvez eu deveria ter pedido as contas. Enfim, não pedi, e aí eles acabaram mandando um monte de gente embora. Acho que foi uns 30% da equipe mandada embora. Posso estar enganado sobre este número. O que rolou depois disso? Eu acabei focado nessa parada. Eu falei pra Jaqueline, More, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou começar a fazer vários cursos online. Deus queira que a gente consiga pagar as contas. E aí a Jaqueline, com certeza, ela acabou aceitando isso, porque é difícil você fazer isso, né? A gente não tinha praticamente nenhuma renda. E aí, mesmo assim, ela me apoiou nesse começo. E eu comecei a fazer vários cursos de várias coisas que eu sabia, né? Pra esse site. E aí chegou uma hora que sim, graças a Deus, a coisa estabilizou mais ou menos. Eu falei, pô, legal, agora a gente consegue pagar as contas aqui. Obviamente, a Jaque tem o trampo dela, que acaba complementando a renda, mas que bom que as coisas estavam caminhando de forma bacana. Depois desse tempo, eu comecei a estudar outros softwares. Então foi aí onde eu me apaixonei por outros. Eu mantive os da Adobe, que basicamente era o Photoshop, o Illustrator, After Effects, Premiere, e aí eu usei um pouco do Adobe Audition para mexer com a parte de áudio, e eu abandonei os softwares que eu trabalhava com 3D. Então eu comecei com 3D Max, depois eu estudei Maya, depois eu estudei Blender e por último eu estudei o Cinema 4D, que foi o que eu não abandono por nada. Eu acho ele incrível. Eu acho que é um dos softwares que eu mais me identifico é o Cinema 4D. Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Eu até fiz vídeos explicando aqui, se você clicar no card, qual que é o melhor, né? Cinema 4D, Blender, ZBrush e assim por diante. Enfim, tem vídeos muito legais no canal sobre isso. Uma vez que eu trabalhei nesse site, eu trabalhei mais ou menos nele 5 anos. E aí, talvez você tenha acompanhado muito desse processo aqui. Eu fiz vídeos, né? Divulgando cursos de lá e tudo mais. Mas infelizmente chegou um momento que eles começaram a pensar diferente. Eles entraram nessa ideia de assinatura e tudo mais. E aí teve uma reformulação na parte de pagamento. Enfim, não compensava mais pra mim trabalhar com os caras. E de certa forma eu sou agradecido a eles pelo tempo que eu trabalhei lá. Eu tive muita oportunidade de fazer vários cursos diferentes, até de evoluir o meu próprio conhecimento. Mas chegou uma hora que não dava mais. Sabe quando você fala, galera, vocês estão indo por aqui, galera, mas não é por aqui, mano. Aí eu pensei, bom, em vez de eu ficar, né, indo junto com os caras na direção que eu acho que não está certa, eu vou tentar fazer uma coisa por mim mesmo. E aí onde começou o maior desafio de todos, o desafio principalmente mental. Porque você fica pensando, mano, todo mundo tá associado a esse site. É esse site que as pessoas me têm como professor. Quando eu for pra uma coisa minha, como é que faz? E aí eu parei de trabalhar com esse site aí. Na verdade, acho que tem um ou outro curso disponível lá, mas eu não faço mais cursos pra lá. O meu foco agora é o meu próprio site, ebersimeone.com.br. E lá é onde eu estou fazendo os cursos atualmente. Eu acho que o site já tem praticamente 2 anos e graças ao bom Deus as coisas estão indo. Dá pra pagar as contas, que era o meu maior medo de todos. Eu falei, mas sabe, eu acho que você não precisa ter uma vida de esbanjar. Não, eu tenho que ter ostentação, tenho que ter 5 correntes de ouro, um óculos de diamante. Não precisa disso. Eu acho que, é sério, eu sei que isso parece uma hipocrisia. Nossa, que puritano. Não, é porque assim, eu acho que uma parada que é extremamente importante na vida é você fazer aquilo que você ama. É a mesma coisa que você estar com a pessoa
o que você ama, que é outra coisa que eu... Um beijo, Jaqueline, você é uma mulher incrível. E eu acho que o mais importante na vida é isso, é você amar aquilo que você faz, o seu trabalho, a sua esposa, o seu marido, seja quem for. Eu acho que o importante é isso, é você curtir essa parada toda. E eu acho que o mais importante pra mim é isso, é fazer uma parada que eu amo, eu adoro o que eu faço, é uma parada que eu faria pro resto da minha vida. E eu acho que é isso que faz com que o seu trabalho seja reconfortante, é isso que faz com que valha a pena. Mas pra chegar nisso, você tem que passar por um caminho que nem sempre é muito interessante, você tem que fazer um monte de coisas que talvez você não goste, você tem que desafiar a si mesmo, você tem que abandonar as correntes que te prendem e olhar pra frente e ver que você tem um potencial e você tem que acreditar nele. Se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai acreditar nele. E por mais que as pessoas acreditem no seu potencial, se você mesmo não acredita nele, aí lascou de vez. Mas finalmente eu acho que, bom, enfim, eu cheguei no resumo da minha carreira. Esse é o momento atual que eu estou fazendo cursos online lá pro meu próprio site. Eu sei que eu já falei demais nesse vídeo, mas vídeos de... Nossa, aqui tá dando quase 20 minutos. Mas esses vídeos de história, eu acho que acabam tendo esse tipo de coisa, né? Ele envolve mais vai e vem pra onde foi, onde é que termina. E eu queria explicar isso aqui com mais detalhes, só pra você entender um pouco de que softwares eu comecei usando, onde eu terminei usando os meus softwares e qual foi toda essa ideia de uma carreira. E aí eu queria terminar esse vídeo aqui com uma mensagem. Essa coisa de reflexão. Não, que coisa idiota, reflexão, cara. Não, eu sei que eu também não sou muito fã de reflexão, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte: o mais importante em tudo que você for fazer é você criar objetivos. Não precisa ser objetivos muito longos. Nossa, eu quero ser milionário, eu quero ter uma piscina olímpica, não 3 piscinas olímpicas na minha casa. Não precisa, tá? O importante é você pensar no objetivo. De repente você tá num emprego que você não gosta, fala, poxa, eu queria tanto trabalhar com isso aqui, acho que isso aqui deve ser legal. E é legal você começar a tentar migrar pra esse negócio, pra essa ideia, pra esse novo trabalho, pra esse novo sonho. E aí, mais pra frente, você vai entender como as coisas podem caminhar. Muitas vezes, algumas ideias elas não dão certo, como por exemplo, aquele primeiro curso que eu queria ter feito lá naquela primeira escola. Não fechou nenhuma turma e não deu certo. Não deu certo uma segunda vez de trabalhar naquela instituição, nossa, que palavra difícil de novo, instituição onde eu dava cursos soltos. Também não deu certo. E acabou não dando certo no próprio site onde eu estava dando aulas. E talvez mais pra frente outra coisa acabe não dando certo. Mas o importante é você focar no seu objetivo e saber qual é o seu sonho, onde você quer chegar, o quanto ele vale pra você dar o seu suor e muitas vezes até o seu próprio sangue pra chegar naquele objetivo. Senão a gente fica aqui parado, só reclamando da vida, falando, nossa, eu queria tanto que minha vida fosse assim. Você tá fazendo o que pra isso? Tá fazendo alguma coisa? Tá se mexendo? Levanta essa bunda da cadeira e vai em frente. A não ser que você trabalhe com computador, como é o meu caso. Então eu sempre fico com a bunda sentada na cadeira. Mas você entendeu, né? É só uma questão de ilustração dessa situação toda. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Não esqueça de conhecer os cursos online hebersimeone.com.br. E se você quiser qualquer outro tipo de vídeo aqui no canal, também me diga. Vai ser muito legal criar vídeos exatamente como você aí está querendo. Se for possível. Se não for possível, não é possível. Mas se for possível, eu farei. Obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Valeu!